Olá, queridos e queridas, boa noite a todos e a todas. Estamos ao vivo para mais uma live, graças a Deus. Hoje é o tema importantíssimo. Nós vamos dar início agora a algumas séries de lives aqui no nosso Instagram falando acerca do Setembro Amarelo, né? Que nós intensificamos aí a prevenção contra o suicídio e outros fatores também que levam a isso. Daqui a pouco eu vou estar aqui com a psicóloga Geisa, daqui a pouco ela vai entrar. E olha, eu quero muito que você pegue aí papel, caneta, que envie essa live para um amigo, para alguém da sua família, que faça o possível para que essa live chegue ao máximo de pessoas possíveis. Eu já vou aqui, enquanto o Instagram está anunciando, eu já vou aqui enviar alguns convites, porque eu quero que o máximo de pessoas possa participar, possa ver, possa entender sobre o assunto. Esse assunto, gente, que é tão importante. Aqui no meu Instagram, vocês sabem, eu sou estudante de psicologia, né? E eu friso muito questões, deixo também uma parte do meu conteúdo para falar acerca da saúde mental, da importância de procurar um psicólogo, uma psicoterapeuta. Então, eu quero que você também foque nisso. Saúde é muito importante. E quando nós falamos em Setembro Amarelo, nós estamos exatamente focando nesse respeito. É um foco contra a prevenção do suicídio, mas também ele tem um foco preventivo, o que causa, como tratar. Tudo isso a Geisa ela vai abordar e vai falar aqui com a gente. E eu quero muito a sua participação, você pode deixar a sua pergunta. Eu não sei se vai dar tempo diante de tanto assunto que a gente tem, mas eu espero que nós possamos abordar o máximo de questões possíveis. Não sei, se não der tempo a gente vê aí, se abre outra live ou se marca outro dia, mas eu tenho certeza, é um assunto por demais importante, tá? Todo mundo sabe aí que a psicologia ela está no meu coração. Esse ano eu tive que interromper por conta da pandemia, não me adaptei, mas eu quero que você participe com a gente, tá? Se tem uma interrogaçãozinha aí que aparece para você, você pode deixar a sua pergunta aí. Boa noite, Andréa, tudo bom? Seja bem-vinda. A Guilherme também já entrou, a Elisandra já entrou aqui, a Patrícia já entrou. Ceissa está aqui também, minha esposa. O pessoal está entrando. Olha, o que o Instagram faz quanto mais coraçõezinhos você mandar, mais ele recomenda. E você pode também deixar as suas perguntas aqui, se você quiser, nos comentários, tá bom? Eu já vou chamar aqui a Geisa, porque eu não quero perder um minuto dessa live. Eu vou aprender muito com ela, sei que vou aprender muito com ela. Enquanto a gente estava organizando as coisas, eu disse, por mim eu já fazia live agora. Olá, minha querida! Boa noite, pastor, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Você me vê e me ouve bem? Sim, estou lhe ouvindo bem. Ótimo. Nós aqui também estamos lhe ouvindo muito bem. Estava aqui dizendo para o pessoal que enquanto a gente organizava esse nosso momento, né, por mim eu já fazia live naquele momento mesmo, de tão ansioso que eu estava já pelo assunto e pela oportunidade que a gente tem de ajudar outras pessoas, né, Geisa? Gente, a Geisa ela é psicóloga, ela é esposa do meu amigo Rui, pastor Rui. Eu não sei se nessas nossas andanças aí, Geisa, a gente se cruzou, mas somos um... Pois é, pastor, eu não lembro. Eu também eu tentei puxar aqui, não. também tentei puxar aqui pela mente, mas não consegui. Olha, obrigado a Sherlock, a Romo que está aí também. Nossa, satisfação ter aqui você na minha live, viu? Olha, gente, o assunto do Setembro Amarelo é por demais importante. Eu vou passar a palavra para a Geisa, para ela se apresentar, né, para ela deixar aqui o currículo dela. Olha, Geisa, eu sempre falo, só vem gente top aqui na live. Só vem gente top. E quando fala de psicologia, aí é que sim. Então, por favor, minha querida, apresente-se, tá? Diga aí a sua atuação na psicologia e aí a gente já entra no assunto. Amém. Primeiro eu quero agradecer o convite
pastor, dizer que eu estou muito feliz. Eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de falar, né, de saúde mental e poder contribuir com um pouquinho o que a gente sabe, poder ajudar aí muitas pessoas, todos, né, que vão entrar para Verdade. estar junto conosco nessa live, né? Esse é o propósito aqui nosso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Geisa Cabral, né? Sou esposa do pastor Rui, mãe de Ruth Gabriel, que é uma adolescente, né? 17 anos. Sou psicóloga clínica e educacional. Quando eu saí da graduação, eu saí dizendo que sou psicóloga clínica. E aí a escola apareceu na minha vida, né? Foi uma porta que se abriu e que deu muito certo. Lhe escolheu, e aí né? estou nessa área com muito amor, com muita dedicação. E tenho, assim, me dedicado muito mais na educação do que na clínica. Mas ainda estou na clínica, né? Uhum. Nós temos aí... tenho um curso muito, muito legal, né? Que eu tenho falado muito sobre ele, né? Que é o Encorajando Pais, né? Então, Isso. esse programa é um programa todo especial, né? Assim, que a gente tem trabalhado muito com a questão dos pais aí. Então, eu sou facilitadora desse programa. E também surgiu aí, através desse programa, surgiu um e-book, né? Que também foi uma bênção, está sendo uma bênção na vida aí de muitas mães, principalmente, né? E o título dele é Preparando Crianças e Adolescentes para a Vida, né? Ele é todo voltado aí na disciplina positiva. Então, o que eu tenho feito aí, né, são percorrido aí por essas duas áreas que eu tenho amado cada dia mais. Amém, coisa boa. A pessoa já está lhe elogiando aqui, viu? Psicóloga maravilhosa. A Sherlock colocou, ó, a Geisa já está de amarelo para combinar. Eu até arrisquei colocar o amarelo, mas eu pensei assim, ela vai vir de amarelo também. A gente nem combinou nada, mas eu disse, vai vir de amarelo também. Aí eu vim de azul aqui, que é para mudar um pouquinho esse assunto. Olha, Geisa, eu falo muito, eu falo demais. Eu falo pelos cotovelos. Então, se você quiser me interromper, por favor, me interrompa, tá? Porque eu tenho certeza que no meio da sua fala, eu vou dar uma aqui de Faustão, vou lhe interromper, porque eu gosto muito de questionar, eu gosto muito de tirar algumas dúvidas que eu tenho e olhar por esse enfoque também cristão, né? Esse tem sido sempre, gente, o nosso propósito aqui. Todas as vezes que a gente se propõe a fazer uma live, seja com foco em psicologia, seja trazendo um pastor, um colega, um missionário, nós temos o foco e o propósito de ajudar pessoas. Vocês que estão entrando aí, a Kátia, a Sherlock, todo mundo que está aqui, para nós, vocês não são um númerozinho que está aparecendo ali em cima. Para nós, vocês são pessoas. Vocês são importantes. Nós valorizamos vocês. Nós nos importamos com a vida de vocês. Nós estamos fazendo isso aqui debaixo de muita oração, pedindo a Deus que abençoe, é claro, mas temos um foco específico, um roteiro que nós vamos tentar traçar, e eu espero que você compartilhe com mais pessoas, espero que você aproveite muito bem esse momento, porque é um assunto que interessa à sociedade como um todo. Então, Geisa, vamos lá. A gente tem muito a se falar sobre o Setembro Amarelo. Então, eu já queria que você me dissesse e falasse um pouquinho sobre a campanha. O que é a campanha do Setembro Amarelo? A campanha de Setembro Amarelo, né, ela é uma campanha que ela é muito especial, porque o objetivo dela é conscientizar, né, sobre a prevenção ao suicídio. Então, o objetivo é esse. Então, desde 2015 aí, né, que ela passou a acontecer, a existir, né, aqui no Brasil, e nós temos aí a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, a CVV, né, que é o Centro de Valorização à Vida, que também está junto, é uma parceria. E o objetivo é justamente esse, o foco é justamente esse, né? Fazer com que, nesse mês especificamente, né, a gente possa abrir espaço para se falar sobre o suicídio. E aí, inclusive, o número da CVV é 188, né? Isso, 188. Muito bem. Desculpa lhe interromper. A campanha, né, ela é em setembro, mas ela tem que ser trabalhada aí o ano todo, né? Então, assim, pastor, eu gosto muito dessas campanhas, né? Eu já inicio o ano com a campanha Janeiro Branco, falando sobre saúde mental. E aí ótimo, eu também. setembro, eu sempre posto.
Exatamente. Então, essa campanha, ela traz, né, essa conscientização e, de uma certa forma, quebra um pouquinho esse tabu, né? Do medo de se falar sobre esse Sim. tema. Eu estava pensando, pastor, que assim, na minha adolescência, eu não lembro de ouvir palestras sobre suicídio. A gente quase não ouvia falar, né, de suicídio. A gente realmente começou a ouvir Não, falar desse tema 2014, 2015 para cá, através dessas exato. campanhas, né, que estão sendo realizadas. E a gente entende a Exato. E que seriedade e a bom. importância que é. É bom porque, A, a, Lu, assim, abre-se a espaço, Luciana está né? perguntando aqui, só te interromper um pouquinho, Geisa. Está perguntando aqui o que é esse número 188. Esse número 188, Luciano, na verdade, né? Me perdoe. É o número do Centro de Valorização da Vida, onde você vai ligar e pessoas que vão estar preparadas vão estar lhe direcionando, vai uma escuta primária de ajuda que vai estar direcionando você, talvez em um momento de crise ou de maior perturbação, tá? Eu não sei, Geisa, e aí você talvez possa explicar melhor. Por exemplo, são psicólogos que atendem no 188? Exatamente. Nós vamos falar isso no finalzinho, né? Eita, Nós vamos cortei tua trazer fala. esses dados aí. No finalzinho a gente explica, né, quais são as formas Ótimo, aí que as pessoas têm de buscar ajuda. Mas sim, são profissionais, sim. São psicólogos ótimo. capacitados, né, que estão ali disponíveis para fazer esse atendimento. 24 horas eles estão ali disponíveis para atender, né? Isso é muito legal. Fantástico, fantástico. Então, voltando a falar um pouquinho da campanha, né? Nós temos aí o dia 10, né? O dia 10 é o dia em que é oficial, né? É oficial, assim, o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, queria desde já aproveitar aí todos que estão conosco nessa live, dia 10 e todo o resto aí, né, do mês e até o final do ano. Vamos juntos falar sobre saúde mental, Vamos vamos juntos sim. estar disponível, né, para ajudar essa pessoa que tem trazido assim, um sofrimento tão grande. E essa campanha, pastor, ela vem justamente para a gente quebrar mesmo o tabu e a gente falar sobre, né? A gente tentar prevenir, porque o suicídio, a gente pode prevenir o suicídio, né? É E nós estamos verdade. aqui nessa Eu live já hoje ia para te. dizer isso. Exato. É muito mais fácil a gente cuidar e falar sobre métodos preventivos do que tratar apenas do problema em si. A Sherlock Holmes está te perguntando aqui, Geisa, se você atende em clínica. Então, eu estou atendendo só online, por enquanto. Depois a gente volta aí para o Por enquanto, por presencial, causa mas desse por e-mail, enquanto é né? só online. Isso. Ótimo. É. Olha, tem uma Tá pergunta bom? da Sherlock Holmes aqui no meu, na minha live. É um negócio surreal para mim. Obrigado, viu? Às vezes a gente troca ideias. Já baixei livros aqui para ela, né? Então, ó, brigadão aí. Que Então, como a gente legal. vinha falando, nós precisamos trabalhar a prevenção para que não se Isso. chegue ao ponto da gente ter que tratar a pessoa já em um estado mais avançado, mais crítico e até com questões bem mais profundas de você também poder resolver, né? Não só com terapia, mas com outras Isso. questões. E aí, Geisa, nós temos. Eu fiquei assustado quando eu iniciei o curso de psicologia, quando eu vi os índices aqui de Natal. E imagina em outros locais, né? Mas acerca de dados, o que é que nós temos acerca dessas questões? O que é que você pode falar? Os índices nesse período de pandemia, de isolamento, como é que ficou? Aumentou? Diminuiu? Como é que estão os dados? Uhum. Pastor, a cada 40 segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. A cada 40 3 segundos. segundos, a cada 40 Nossa. segundos, uma pessoa tira a sua própria vida. A cada 3 segundos, uma pessoa tenta contra a sua própria vida. Então, são registrados aí 12 mil suicídios por ano no Brasil. É um dado altíssimo demais. E esses casos, infelizmente, eles têm aumentado entre os nossos jovens, né? Por isso a importância da campanha, por isso a importância da gente falar mesmo, da gente não ter medo. E sabe, pastor, eu fico super feliz quando um estudante de psicologia já se sente motivado, já quer falar sobre. Uhum. Porque nós psicólogos, nós precisamos estar
estar disponível, estar preparados e não ter medo para essa demanda que chega para a gente e não chega só na clínica. Ela também chega na Verdade, empresa. verdade. E aí esse momento de campanha é legal, por quê? Porque as empresas, as escolas, as igrejas abrem espaço para se falar sobre, né? Então, o legal é isso. Na nossa igreja, a gente sempre abre espaço para falar sobre saúde mental, né? E é muito Importante importante, porque, como eu demais. falei, é uma demanda que não chega só na clínica, ela chega também na nossa igreja e a gente precisa estar pronto, a gente precisa estar preparado. Então, esses É dados eles são verdade. alarmantes, né? E aí, segundo a Organização Mundial de Saúde, 96,8% dos casos estavam relacionados a transtornos mentais. Que também já vem de uma outra demanda de outras possíveis patologias que aí associada a tudo isso vai somatizando e aí chega a esse pico que é o pico talvez de maior dor, de maior preocupação, não é? A Kátia, ela colocou aqui, ó, pode sim prever a pessoas pedindo socorro em silêncio e também nas entrelinhas. Por isso a importância de um olhar mais cuidadoso e observador. É exatamente isso, Kátia. Não só o profissional ele está apto a saber disso. Você, talvez, aí em casa, pode também perceber se uma pessoa está mais introvertida, se ela mudou alguns hábitos, né, Geisa? O corpo fala por si só, não Isso, é isso? exatamente. Esse indivíduo, ele sempre vai dar sinais. Seja verbal ou através do comportamento, mas ele vai dar sinais. E a gente precisa, sim, os familiares, os amigos precisam, sim, estar atentos a esses sinais, né? Para poder, de alguma forma, ajudar essa pessoa, porque realmente é um sofrimento muito grande, né? E nós vamos ver que esse fenômeno, né, do suicídio, ele é multifatorial, ele é multideterminado. Então, não existe uma causa, né? É É, esse conceito que eu quero trazer, esse conhecimento que eu quero trazer hoje para todos, né, vocês que estão aqui, para que a gente possa entender o comportamento suicida, porque entendendo a gente consegue ter empatia, a gente consegue se conectar com essa pessoa, né, que é está ali verdade. trazendo sofrimento tão grande que já não suporta mais. Ele não está suportando o sofrimento. Então, nós precisamos acolher, nós precisamos tentar se conectar, estar ali sem nenhum julgamento, né? Demais. E para isso a gente tem que Despidos, entender. né, despojados desses nossos conceitos ou preconceitos, para ter justamente esse olhar para a pessoa. E muitas vezes a gente Isso. olha para essas questões como apenas o fator doença, mas não é o fator doença. Existe um ser humano por trás, existe uma história por trás, existe família por trás, existe todo um contexto que Isso. também precisa ser trabalhado. Às vezes a gente olha assim e Isso. pensa na pessoa que já está nessa condição, mas vamos também voltar, e aí essa equipe multidisciplinar, né? Não só do psicólogo, mas do sociólogo, da questão da saúde pública, de ter esse olhar voltado para as prevenções, do CRAS, do CREAS, de fazer com que a sociedade toda entenda que é importante você falar sobre. Já passou do momento da gente levar isso não vamos falar porque isso pode gerar. Tem uma dúvida também acerca disso, e também tem até pesquisas, né, Geisa, que falam sobre isso, afirmando que quando se fala mais sobre, aumenta os casos. Se não se fala sobre, então como prevenir os casos? E aí a gente fica meio que numa. Eu cheguei no ponto na sala de aula de questionar a professora sobre isso. Olha, eu prefiro muito mais falar, prevenir, tratar a pessoa lá atrás do que chegar ao ponto de ter que tratar apenas a patologia em si. Mas que existe essa discussão, existe já há muito tempo, não é? Sim. Falar, na verdade, é a forma que a gente tem de poder ajudar. A gente só não pode falar de qualquer forma. Se a gente abordar o tema de qualquer forma, aí realmente, certo? Mas falar é importantíssimo, é urgente para que esse indivíduo ele possa buscar ajuda, ele possa saber que realmente existe sim essa possibilidade, porque ele está ali tão sem esperança, né? Desesperado,
né, que muitas vezes não vê, ele realmente não vê a solução. É, E se a gente falar de uma forma coerente, se a gente realmente levar o conhecimento que ele precisa, ele vai conseguir buscar ajuda. Né? Então, a gente precisa, assim, falar. A gente verdade. nós não podemos ter medo de falar, mas a gente precisa, lógico, estar embasado e falar com coerência, né, com Exato. todo cuidado. Existe toda uma Mas técnica falar também para poder você falar sobre, né? Ó, mais uma pergunta aqui para isso. você, Geisa. A Sherlock, ela perguntou assim, uma pessoa que chega ao ponto de querer se matar, necessariamente ela está longe de Deus? Pergunto por ignorância mesmo, eu não entendo, mas vejo muita gente dizendo coisas assim. Tem Uhum. gente realmente que chega a dizer isso, né, Geisa? Como é que você responderia a Sherlock? Uhum. É como eu falei, né? O fenômeno do suicídio ele é multifatorial, né? Ele é multideterminado. O que que isso significa, Geisa? Significa que não existe só um fator, existem várias questões que estão por trás. Então, questões psicológicas, né? Questões biológicas, questões sociais. Então, nós Verdade. não podemos dizer, né, que é falta de Deus, é porque está distante de Deus. E nós temos que entender que é um indivíduo que realmente estava em sofrimento porque ele tem uma doença, né? E aí, quando a gente entra aqui nos fatores de risco, eu estou até com alguns dados aqui, pastor. O que é que a organização, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ela vai dizer? Que 50% dos suicidas tinham alguma doença mental identificada, mas não tratada, ou não tratada de forma eficiente. O que isso Entendo. significa? Que o indivíduo, ele sabe que ele tem uma patologia, porque a gente sabe, a gente se conhece, né? Verdade. Então, de repente, ele já tem um diagnóstico, descobriu que tinha depressão ou qualquer outro transtorno, mas não quis tratar. E aí, a nossa fala aqui é justamente essa. Nós não podemos mais ter aquele pensamento tão antigo de que psicólogo é coisa de louco, psiquiatra é coisa de louco. Depressão é uma doença e Verdade. ela precisa ser tratada. Então, da mesma forma que eu busco qualquer outro especialista quando eu preciso, não é? Ah, eu tô com um problema no coração, eu vou no cardiologista. Tô com um problema de pele, eu vou no dermatologista. E tá tudo Verdade. bem, eu pago o que tiver que pagar. Mas na hora que eu me percebo emocionalmente doente, eu tenho, né? Muitos têm essa dificuldade. E aí É não um procuram tabu um que a gente psicólogo, não precisa procuram. quebrar o quanto Tem que antes, quebrar. porque é como se fosse, eu comparo, Geisa, como se fosse a tenda de um circo. A nossa vida espiritual, ela está ali como um mastro central. Mas para que você tenha também uma vida espiritual saudável, inclusive eu estou lendo um livro em forma de devocional, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Escaseiro, e ele trata muito, ele aborda, você já leu esse livro também, né? Um livro fantástico, ele trata muito acerca desse ponto, aonde o tratar das emoções, ele está tão ligado à nossa vida espiritual quanto o inverso, quanto o simples fato de respirar. Porque nós fazemos vista grossa para a saúde mental e muita gente não gosta ou tem seus pontos contra o Dr. Augusto Cury, mas eu concordo com ele em muitos aspectos desse nosso mundo tão acelerado, dessa nossa síndrome do pensamento acelerado. E aí a pandemia empurra a gente para dentro de casa, as pessoas cada vez mais adoecendo de sistema nervoso, ficando doente, a psicossomatia aí aparecendo, então tantas outras coisas. E aí a gente entende que esse lado, eu entendo muito bem a questão da pergunta da Sherlock, porque envolve também o cristão. Às vezes a gente é preconceituoso, né? Porque é falta de fé. Não, vai orar que passa. Vai ler a Bíblia. Não, gente, não é só isso. É uma questão de saúde, uma questão de saúde pública, onde o Estado também tem que intervir com políticas que façam com que as pessoas entendam e quebrem esses tabus. E nós, que fazemos parte também da sociedade enquanto cristãos, temos o dever também de falar. Por isso que eu acho esse tema extremamente pertinente, falar sobre. Eles acertaram, olha, foi no X da questão esse ano. É falar sobre. É verdade.
E é isso mesmo. Olhar para esse indivíduo como um ser que sofre, né? Ser que realmente existe uma doença ali por trás. E por isso que quando eu iniciei aqui falando sobre essa questão, eu gosto muito de falar sobre o comportamento do suicida, porque aí você vai entender, né? E você não vai julgar, né? Não vai dizer que é falta de Deus, não vai dizer que é besteira, até para a gente se aproximar desse indivíduo. Porque às vezes tem pessoas que falam, mas nossa, fulano pensa, tem ideação suicida, mas por quê, né? Ou é tão novo, ou ele tem tudo, ou a vida dele é tão boa, né? E aí quando a gente entra com esse julgamento, a gente não consegue se conectar com ele. Verdade. A gente tem que realmente se despedir de todo e qualquer julgamento para poder se conectar. Ela já precisa daquela empatia que você falou, a gente se despir. Exatamente. E essa é a grande questão, sabe, pastor? Porque a gente consegue, sim, quando a gente consegue se conectar com essa pessoa que está em sofrimento, a gente consegue ajudá-la. Quando ela entende, não, tem alguém que quer me ouvir. Tem alguém que está do meu lado, que não me julgou em nenhum momento. Não, tem alguém que realmente eu posso falar, eu posso abrir o meu coração e dizer o que eu estou sentindo. Aí, sim, quando existe conexão, é que a gente consegue ajudar essas pessoas. E aí, quando a gente fala de patologia, sobre esses 50%, né, de pessoas que tiraram a sua vida e que tinha um diagnóstico já e que não trataram, a gente precisa trazer esse conhecimento para as pessoas e dizer, não seja negligente com a sua saúde mental. Verdade. Então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós precisamos cuidar da nossa mente, nós precisamos cuidar do nosso lado espiritual, né? Como o Senhor falou, se a gente não estiver ali em oração, leitura da palavra, né? Se não estiver ali envolvido com a igreja, com os irmãos, a gente não vai crescer. É verdade. Mas existe as outras, eu falo que é um equilíbrio que a gente precisa buscar, né? É o cuidado biopsicossocial. Eu tenho que dar conta de todas essas áreas da minha vida. Eu não posso ser negligente. E o que acontece é que muita gente acaba sendo negligente com a saúde mental. Então, quais são, né, os transtornos que estão relacionados aí? Quando a gente fala nos fatores de risco, por exemplo. Nós temos, em primeiro lugar, a depressão. Aí nós temos aí o transtorno bipolar, né? Nós temos os transtornos relacionados ao uso de álcool e droga, esquizofrenia. E eu digo tanta coisa e uma coisa está sempre ligada à outra, né? E eu falo sempre, pastor, para todo e qualquer transtorno existe sim o tratamento. Só não existe o tratamento se você não falar. Verdade. Se você não buscar ajuda. Mas se você buscar ajuda, existe sim o tratamento. E esses transtornos aqui que eu falei, que estão relacionados aí, né, ao comportamento suicida, eles são tratados com psicólogo e psiquiatra. Aí muitas vezes o que acontece? O paciente ou ele só vai no psicólogo e quando o psicólogo encaminha para o psiquiatra, ele fica chateado. Ele para no meio do caminho. Ele não precisa. Para no meio do caminho. Ele não quer ir. E às vezes há um sofrimento, porque dentro de casa, quando ele está saindo para ir para a sessão, né, para acompanhamento psicológico, aí os familiares falam assim, ih, já vai para o médico dos doidos? Né? Então, e aí, nossa, isso é um declínio grande demais para quem está passando por isso. É um declínio, porque a rede de apoio, né, que em primeiro lugar... Ela luta contra isso, justamente. Então, às vezes, a família é que está incidindo lá no fator de risco, que está prejudicando. Então, familiares, vocês que estão aqui, ó, nos vendo, aonde essa live chegar, se você tem alguém, a Geisa está falando aí com propriedade, ela está trazendo dados que são alarmantes, dados que são preocupantes, inclusive para a gente que vive também dentro de igreja, para o cristão. Gente, por favor, pegue esses dados e faça com que isso seja uma realidade na sua vida, para que você tenha esse olhar diferenciado. Às vezes é aquela pessoa que se isola na igreja, às vezes é aquela pessoa que entra e sai sem ninguém falar, às vezes é aquela pessoa que está ali no grupo, mas ninguém... Sabe, nós temos um defeito, o cristão ele tem esse defeito de fábrica, da gente ter a questão da afinidade. Porque eu tenho mais afinidade com fulano de tal, às vezes a gente dá mais atenção a um, a outro. Nós precisamos cuidar de todos e ter esse olhar atento
para todos. E isso é importante demais. Então, você que está vendo a gente aqui, olha, se eu fosse você, eu já estava aí com papel e caneta, anotando tudo que a Geisa está dizendo. Eu ia rever essa live aqui 1 zilhão de vezes. Eu ia mandar para todos os meus familiares, eu ia mandar para quem precisa, porque é importantíssimo, tanto no meio social quanto no meio cristão. E já que a gente falou aqui, Geisa, de fatores de risco, ah, essas questões aí que você já citou, outros tipos de transtorno, um se sobressai mais do que o outro ou não? Ou cada um tem a sua parcela de culpa? Como é que é, pastor? Você pode repetir? Travou aqui só um pouquinho para mim. Esses fatores de risco, como é que a gente pode então, porque aí a gente já está tratando talvez de uma prevenção, não é? Porque a gente Sim. pega aí, entende quais são os fatores e a gente já trabalha em cima disso. Como que a gente pode então, de forma simples, mas tendo esse olhar um pouco mais criterioso, entrar por esse viés? Então, é importante a gente estar disponível, né, para ouvir essa pessoa, mas também direcioná-la no que ela pode fazer. Porque o que acontece? Às vezes ela nem vai ter forças para lutar sozinha, ela vai realmente precisar de uma ajuda, ela vai precisar de alguém. Então é o que eu digo, né? Às vezes você nem sempre a pessoa que está em sofrimento ela vai dizer, às vezes ela vai estar sorrindo e ela não vai conseguir dizer para você. Então esse olhar, né, que nós precisamos ter esse olhar, estar atentos, estar disponíveis para ajudar essa pessoa, né? E entender que muitas vezes o depressivo ele não vai estar num canto ali isolado, ele não vai estar totalmente triste, sabe? Mas a gente está aberto para isso, a gente abrir espaço para se falar sobre, principalmente na igreja, né? Às vezes o irmão, a irmã, ela tem um pouco de dificuldade de chegar até o pastor, de chegar na esposa do pastor, mas de repente se fizer uma roda de conversa, se fizer um momento como esse, com certeza, né, ela vai sim se sentir à vontade para abrir o coração e para falar sobre isso. Então, assim, verdade. A gente pode prevenir, né, estando disponível e falando sobre. Às vezes a gente tem esse... todo mundo diz aí que pastor ele é de tudo, ele é um pouquinho, né? Ele é um pouco de psicólogo, ele é um pouco de pai, ele é um pouco de tudo aí. E a gente já que lida com essas questões, quando eu iniciei o curso de psicologia, ficou muito mais nítido para mim esse olhar mais criterioso, não de que as pessoas pensam assim, porque é psicólogo, já está me analisando. Eu não sei se você já passou por isso, né? Falar com um psicólogo, ele já está traçando aqui uma linha, já vai dizer a minha patologia, já vai dizer que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não é assim, gente. Senão quem ficava louco era a gente do lado de cá. Mas nós temos que ter esse olhar criterioso justamente no sentido de prevenção. Óbvio, nós temos como prioridade também o fator de que, sim, nós servimos a um Deus que pode todas as coisas, como já falamos aqui. Sim, nós temos um Deus que tem tudo sob controle, mas sim, também nós precisamos tratar dessa questão como uma questão de saúde. Eu estou só tentando achar aqui uma pergunta que fizeram, que eu achei fantástica, eu quero passar para você. Foi a Priscila que colocou, ela colocou assim, na verdade foi um posicionamento. A humanidade precisa mudar esse pensamento de que psicologia e psiquiatria é só para doido. É verdade, a gente já falou sobre isso. Isso não existe, todos nós precisamos de terapia. Se todos tivéssemos a terapia, muita coisa mudaria. Verdade, é exatamente isso, Priscila. Todo mundo precisa de atendimento psicoterapêutico, isso é fundamental. Mas, Giza, eu estou falando demais, eu não quero interromper a sua linha de pensamento, por favor. Não, e é isso mesmo, gente. E quanto mais a gente falar sobre isso, né, a gente vai levando esse conhecimento para as pessoas que estão ao nosso redor. Muitos pacientes acabam realmente deixando, né, ou largando o acompanhamento, porque não tem aí o apoio dos familiares, porque se sentem envergonhados, né?
e acaba desistindo do processo, né? Isso não pode acontecer. Então, eu quero falar para você que está conosco nessa live, para você que conhece alguém que tem crise de ansiedade, depressão, qualquer outro transtorno, encoraje essa pessoa a continuar o tratamento. O tratamento é muito importante. Não adianta. Existe alguns transtornos que ele vai ser tratado com psicólogo e psiquiatra. Essa junção, ela é muito importante. Foi comprovado cientificamente que existe uma evolução mais rápida para esses transtornos que nós vimos aqui, que estão relacionados à questão, né, do suicídio, a depressão, transtorno bipolar, a esquizofrenia, entre outros, eles são tratados com psicólogo e psiquiatra. Então, vamos encorajar essa pessoa. Se você conhece alguém que está sofrendo e que precisa, né, de uma avaliação psicológica, encoraje. Né? E fale, olha, assim como você vai em outro médico, em outro especialista, vai no psicólogo, faz essa avaliação. Em nome de Jesus, que a gente faça isso. Precisamos, né? Precisamos fazer isso, precisamos se cuidar. E eu falo sempre, não negligencie. Né? Porque aqui no muitas vezes... Pois não, pode falar. Às vezes está ali no iniciozinho, né? Passou da depressão, aconteceu algo na vida daquele indivíduo que deixou triste, e aí um acompanhamento, às vezes nem precisa, né, de um psiquiatra, já consegue ressignificar, voltar à sua vida normal, e isso é maravilhoso, né? Agora, se você não buscar ajuda, aí pode ser assim, que vai agravar cada vez mais, aí quando realmente você for buscar, né, já vai estar num estágio bem grave, e é isso que nós não queremos, né? Eu tenho aqui um exemplo também. Quando a gente está no meio acadêmico, a gente passa a ver as coisas por um olhar mais criterioso, né, Geisa? E nesse meu meio tempo aí, né, que eu estou no meio tempo da psicologia, ainda faltam aí 45 minutos, a gente já encontra e já lida pessoas que até buscam fazer o curso ou entender um pouco mais da psicologia, buscando também se entender. E aí eu trago um dado de uma jovem que ela tinha 19, eu acho, era 20 anos, algo assim, quando a gente iniciou o curso. Ela tinha uma série de fatores, uma série de problemáticas, um histórico, e isso porque ela teve a liberdade a gente teve um pouco mais de afinidade, né? Ela já sabendo que eu era cristão, era pastor, ela também era cristã, e se abriu um pouco mais, né? Ela tinha borderline, ela tinha outros transtornos, então, às vezes ela me chamava no canto e dizia assim, olha, aconteceu de novo. E a gente, com todo cuidado, sabe, tenta direcionar aquela pessoa. Tem até eu não sei como é que chama, um filtro. Saiu eu baixei um bocado de filtro, que diz assim, depois eu vou postar aqui, amigo ajuda, mas o profissional ele salva. Então, é importante demais, gente, você como amigo, direcionar. O amigo, ele vai aconselhar, né? O amigo vai dar um abraço, vai aconselhar. E o profissional, não. O profissional, ele vai lhe ajudar baseado em técnicas, né? Em todo um estudo. Óbvio. Então, é diferente, né? É diferente. O amigo vai ajudar, mas vai chegar um limite, que ele vai dizer assim, eu não tenho mais o que fazer por você, né? É verdade. Então, procure um profissional, que é melhor, né? Vai tratar você da forma que você precisa ser tratado, né? O amigo é muito importante. O amigo faz toda a diferença na nossa vida. E nós precisamos, sim, inclusive, ter bons amigos que nos motivam, né? Que nos encorajam. Faz muito bem para a saúde mental. É verdade. Ó, Priscilinha está dizendo aqui, tive o prazer de trabalhar com a Geisa e minha mente mudou em muitas coisas. A minha maneira de olhar o próximo e sempre dar o meu melhor e da minha fé. Parabéns, Geisa, pastor Daniel, pela live. Nós que agradecemos, querida, pela sua presença, pelo seu comentário. Obrigado, viu? Olha, irmã Geisa, você é famosa. Você é famosa, hein? Eu acho que eu preciso fazer uma live com você pelo menos uma vez por semana. Pena que a gente já se conhece e não posso fazer terapia com você, porque já tem transferência. Então... Pois é, o caso da Priscila.
Priscila. Ela ficou desesperada. O caso da Priscila fala, não queria ter conhecido você, porque eu queria fazer terapia com você. É o Mas caso é isso dela. aí. Mas estamos Geisa, juntos para fazer live, para levar esse conhecimento para muitas pessoas. amém. Amém. Ó, Martinez também entrou. Obrigado, viu, gente, que vocês estão entrando aí. Presta atenção em tudo que a gente vai falar. É muito importante. Geisa, eu quero seguir o teu roteiro aqui e o Vamos foco seguir. agora é, eu não sei se eu estou te cortando, mas aonde que a gente deve buscar ajuda? Porque não adianta só Então, falar sobre e não saber o que fazer, né? É a mesma coisa que você é dizer para um verdade. pescador colocar ele dentro do barco sem a vara de pescar, sem a rede. Então é preciso você saber falar sobre, mas também dar, olha, você vai para X canto, você vai procurar tal, você vai ter ajuda tal. E aí? Uhum. Então, eu queria responder essa pergunta no finalzinho, eu posso? Pode sim. Sem Posso? crise. Pronto. Pode, Bom, siga eu seu queria roteiro. seguir. Tá bom. Então, gente, nós falamos um pouquinho sobre a questão das doenças mentais, né? E nós não podemos esquecer, lembra que o que está por trás aí do comportamento suicida, né? São vários fatores. Eu falei aqui isso várias vezes, né? Então, nós temos aí os transtornos mentais, mas nós temos questões também psicológicas, tá? Que é importante a gente Verdade. falar aqui. Então, abuso na infância, né? São questões aí que é o que eu falo sempre. O que acontece na infância não fica na infância. Se não for tratado, a gente leva para a fase adulta, né? Então, perdas recentes, tá? Então, às vezes a pessoa não consegue ressignificar uma perda, né? Então, isso aí também é algo que traz um sofrimento muito grande para o indivíduo. E nesse tempo que nós estamos vivendo, pastor, o senhor perguntou no início, né? Como que estava a Verdade, questão viu, da saúde filha? mental em relação à pandemia, né? E eu falo para você assim, como psicóloga, eu pude perceber que houve um aumento, né, da procura de pacientes, até na questão mesmo da área escolar, eu percebo que a ansiedade, né, ela tem chegado aí para muitas pessoas, sabe? Infelizmente, assim, a gente tem cada vez mais, né, pessoas ansiosas, e quando eu falo de pessoas, eu não estou falando só do adulto, eu estou falando da criança também, a criança, o adolescente e adulto, né? Então, houve um aumento, assim, significativo, né? E eu estou falando em relação à minha experiência. Agora, o que nós vamos ver em relação à saúde mental dentro dessa pandemia, eu acho que isso a gente só vai ver depois, sabe, pastor? É, Mas eu acredito que, infelizmente sim. infelizmente, vai trazer, sim, muitas complicações, transtornos para algumas pessoas, sabe? Se elas não procurarem ajuda, se elas não tratarem, porque até por questão, assim, nós falamos de perdas, né? Muitas pessoas perderam seus entes queridos, né? De uma forma muito brusca, né? E Verdade. para É, ressignificar isso, como é que a gente faz, né? Então, é dentro muito desses complicado. aspectos Inclusive, psicológicos também, eu vi um dado ontem que eu também fiquei extremamente assustado, porque também associado a isso, a Covid-19 ela trouxe esse boom de coisas que a gente tem que aprender a lidar com esse novo diferente e saber como tratar, né? Os profissionais da área da saúde estão sendo muitos. Eu não sei se o dado chegou a 95% dos entrevistados. Não me recordo e nem tenho esses dados aqui para mostrar. Mas muitos deles, a maioria deles, com o burnout, que é o esgotamento físico e mental, por essa carga, por essa demanda toda. Então, não só é uhum, aquelas pessoas que estão da sociedade, não é só você que ficou em casa, mas também profissionais da saúde. Não só porque é psicólogo que não adoece, que não tem. Não, não é isso também, não. As pessoas também. Aí a Priscila colocou aqui, além da ansiedade, os pensamentos os negativos pensamentos vêm, negativos vêm. tipo assim, do nada. Tipo do nada. E ela colocou, para ela é horrível. Ela colocou aqui, para ela isso é horrível. Então tem muito disso Isso, também. porque o ansioso, né? A pessoa que ela é ansiosa, ela vai estar ali, os pensamentos catastróficos fazem parte, né?
E aí, o que é necessário? Entender o nível dessa ansiedade. Então, se essa ansiedade ela tá Onde lhe está? trazendo aí malefícios, se ela tá dificultando na sua vida, no seu dia a dia, é importante tratar. Não é? Certinho? Por isso que vem esses pensamentos aí, né? Catastróficos, porque o tempo todo o indivíduo está lá no futuro, pensando no que vai acontecer, né? Cheio ali de Exato. pensamentos, e 80% desses pensamentos, gente, não acontece. É uma preocupação, sabe assim, mas que não acontece. E aí, por isso que muitas vezes na clínica a gente trabalha justamente, né, a questão desses pensamentos, de como fazer a troca de pensamentos, tá? Então é importante tratar. Verdade. Inclusive a Divânia, ela colocou assim, acredito que na área da educação também, pastor Daniel. Sim, é claro. Por exemplo, a Dumara entrou aqui agora também, ela é da área da educação infantil, minha esposa também é pedagoga, é da área da educação. Então, pegou todo mundo, gente. Olha, se Sim, pode falar. todos nós, né? Inclusive os professores, né? Alguns professores têm realmente adoecido, porque eles não estão conseguindo dar conta, né? Tiveram que se reinventar. É, E do nada tiveram que mostrar a cara para todo mundo. E isso não é fácil, nós sabemos que não é fácil, né? é E verdade. realmente os professores, os alunos, os pais, né? Realmente tem sido um momento, né, de muita fragilidade e que realmente a gente precisa fazer mais lives como essa, né? Fazer palestras, aproveitar mesmo essas campanhas para estar psicoeducando as pessoas, que é Exato, uma forma de prevenir, né? Como prevenir, Geisa? Psicoeducando as pessoas. Eu coloquei, pastor, 3 exato. pontos que eu acredito que seja muito importante na prevenção. E aí eu não Por trouxe favor. nada teórico, né? Eu trouxe algo prático, né? Da minha vivência, do que eu converso com outros psicólogos, né? Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, entender a base do comportamento suicida. Entender a base do comportamento suicida, né? Existe uma dificuldade generalizada. Então, esse indivíduo ele não consegue lidar com as suas emoções e com os seus sofrimentos. Lembra que eu falei de empatia? A gente só consegue entender Sim, quem tem ideação suicida ou quem já, né, tirou a sua vida quando a gente entende esse comportamento dele, né? Sem esse entendimento, a gente fica com aquela como é que eu posso dizer? É um conhecimento muito ralo. Então, a gente não consegue se conectar com é. essa pessoa. Então, entender que existe desespero, desesperança, desamparo, depressão. Veja, é pouco? Não. É muita coisa para um indivíduo dar conta. Uma carga muito Então, o pesada. primeiro ponto que eu trouxe foi esse, tá? Para a gente pensar mesmo. Para que você se conecte com essa pessoa, você precisa ter esse entendimento. Segundo ponto que eu acho muito, muito importante, que eu falei há pouco, psicoeducar. Falar sobre suicídio, conseguimos reduzir os fatores de risco e fortalecer os fatores de proteção. Falar sobre, abrir espaço. O que acontece? Verdade. A gente E aí a vê, igreja também tem eu esse estava papel lendo isso, social de abrir, né, para essa questão. Isso é fantástico, que a gente pode fazer isso. tem sim. Inclusive em ações sociais eu Exato. sempre abro um espaço. E eu estou lá disponível. E já chegou várias pessoas, sabe, relatando. Então, uma orientação que você dá ali, um acolhimento, uma orientação que você dá faz toda a diferença na vida da pessoa. Nós, como Igreja do Senhor, nós temos um grande potencial. É verdade. Um grande, grande potencial, sabe? E nós podemos fazer sim. Nós devemos fazer, né? Então, o segundo ponto é esse, né? De psicoeducar. E a gente pode deve psicoeducar nossas crianças, nossos adolescentes aí, porque o índice, né, de suicídio tem só crescido com os nossos É, jovens. Nós precisamos psicoeducar os pais. Nós, psicólogos, nós temos uma força-tarefa. Psicoeducar. Levar esse conhecimento para que todos saibam que existe sim a possibilidade de prevenir o suicídio. Existe sim, né, a possibilidade de você ficar bem, de você se tratar, seja qual for aí o seu transtorno, e você conseguir viver bem. Terceiro ponto,
né, que eu trago. E último, dentro dessa questão de como prevenir, buscar ajuda. E aí, É verdade, não tem como não. Essa pessoa que está em sofrimento, antes dela chegar no profissional, ela vai chegar em quem? Ela chega num familiar, num amigo, alguém da faculdade, da escola. No pastor, né? Na esposa no pastor. Né? É verdade. Então, entender esse comportamento vai fazer com que a gente consiga acolher essa pessoa e direcionar ela, dar uma orientação, né? Dizer o que ela precisa fazer. Olha, você precisa de ajuda, você precisa de um profissional. E muitas vezes não é só falar. Ela está num sofrimento tão grande que às vezes é necessário a gente dizer, olha, eu vou com você. Eu te levo. Eu vou com você. Vamos marcar junto. É verdade. Nós podemos fazer diferença, né? Não é só... eu li uma frase esses dias que me marcou, que dizia assim, qualquer ajuda não basta, qualquer ajuda não serve. A gente pode Interessante. fazer planos. Qualquer ajuda não serve. Porque às vezes você está ali, mas você está ajudando, você está aconselhando a pessoa. Não, mas você... Nossa, como é que você pensa assim? Olhe para sua vida, olhe a sua volta. Você tem tanta coisa, sabe? A gente tá querendo o tempo todo aconselhar sem entender o comportamento dele, o que ele tá sentindo. Não vai adiantar um aconselhamento. Fique só ali no canto e dizer, eu tô aqui. Fique à vontade para falar, eu estou aqui para te ouvir. Faz toda a diferença. É conexão. Faz toda a diferença. Nossa, isso aí, sabe, vira uma chave assim na mente da gente, faz com que a gente pense realmente de uma outra diferença, por um outro ângulo, por uma outra ótica, né? Geisa, eu só quero te avisar o seguinte, daqui a pouco vai dar 1 hora de live, e aí eu quero perguntar ao pessoal, gente, vocês acham que a gente fecha e já abre outra? Porque a gente ainda tem muita coisa para falar, e eu ficaria aqui horas falando sobre isso. Então, o que é que vocês acham, gente? A gente fecha e abre outra? Diz aí pra gente nos comentários, porque é um tema por demais importante, as dicas são maravilhosas, a gente tem gente aqui perguntando, a gente nem está conseguindo responder a todo mundo. Responder então, as perguntas, né? Tem perguntas aí que a gente passou direto. Então, diz aí pra gente, acho que vocês podem fazer a parte 2, sim, em um outro dia, ou a gente fecha e faz agora, gente, porque senão a gente vai ter que... Falta quanto tempo, pastor? Eu tenho aqui 6 minutos. Então vai dar tempo, vai dar tempo. Então tá, então vai lá. Essa live, pra gente fechar, né, um ponto que é muito, muito importante é onde buscar ajuda. Adianta só falar e não dizer aonde, né? Vamos dizer, tem que ensinar, tem que psicoeducar. Então, existem algumas possibilidades para você que está em sofrimento. Existem algumas possibilidades para você que acha que tudo acabou, para você que está sem esperança nenhuma, para você que está aí com depressão, para você que já tem um diagnóstico, quem sabe até 2. Eu quero dizer para você, existe tratamento sim. Procure, primeira coisa que você pode fazer aí, procurar uma unidade básica de saúde aí da sua cidade. Procura um agente de saúde, procura um enfermeiro, procura qualquer pessoa. Eles vão encaminhar você, né, para o local que você precisa ser tratado. CAPS é porta aberta e trata os transtornos mentais. Lá você vai encontrar uma equipe para cuidar de você, psicólogo, psiquiatra, né, assistente social. Então, se você, olha, eu não sei onde fica, procura aí na sua cidade, aonde fica o CAPS e vai lá. É porta aberta. E o terceiro ponto foi que a gente já falou no início, que é CVV 188, Centro de Valorização à Vida. Gente, você pode ligar a qualquer hora. 24 horas tem lá profissionais capacitados para ouvir você com todo amor, com todo carinho, com todo acolhimento, com todo sigilo, para te orientar e para te direcionar também. Então, assim, existe possibilidade sim para você. Pelo amor de Deus. Amém. Procure ajuda, peça ajuda, fale. Falar, né, é a melhor solução. Essa é a melhor solução. Setembro Amarelo.
falar é a melhor Não solução. não tenha dúvida. Nossa, Geisa, eu ficaria aqui falando por horas, porque eu sou apaixonado pela psicologia. Então, gente, esse assunto, infelizmente a gente encerra, mas olha, eu ainda não falei nada com a Geisa, mas a gente já pode aí marcar uma parte 2, sim, como pediram aí, ver um outro dia. É porque para achar uma data na agenda dela, a agenda é super lotada. Então a gente tem que se reajustar. Dá certo, né? Ó, semana que vem, para vocês verem, eu vou fazer live, eu acho que com toda a família. Semana que vem o Pastor Rui. Eu vou estar com o Pastor Rui próxima terça-feira aqui numa live. Então, quem sabe a gente não junta todo mundo, né? O pessoal pediu para que a gente fizesse um tempinho no final para tirar print, porque eles querem marcar a gente. Então, a gente fica aí alguns segundinhos. Então, gente, você que quer tirar print aí, que gostou da live, que quer comentar a live, aproveita agora e tira o print, marca a gente aí nos seus stories, nos seus comentários. Sigam a irmã Geisa, tá? Sigam ela tem dicas, o programa dela, Paz, é fantástico. Eu vou levar depois você na igreja, Coração viu, da minha irmã? Paz. Eu vou levar você lá na igreja. Eu preciso que esse programa dê certo, viu? Então, gente, se quiser tirar o print, ó, aproveita aí agora, tá bom? A gente vai dar aí uns 15 segundos para você tirar o print. Acho que foi, né? Muito obrigada, pastor. Muito obrigada. Minha querida, a minha gratidão a você, minha irmã. Apesar da gente não se conhecer pessoalmente, eu conheço seu esposo, mas já lhe acompanho no Instagram. Parabenizo você por essa profissão tão honrosa que eu me apaixonei, apenas dei pausa nesse meu sonho e vou continuar, se Deus quiser, e nós seremos, você já é uma profissional, então vamos fazer o máximo possível que estiver ao nosso alcance, não só como profissionais, gente, mas como cristãos também, para ajudar o máximo de pessoas. A todos que entraram, gente, eu não vou dizer nomes aqui, mas entraram muitos amigos, muitos familiares. Eu quero agradecer a Pibe Pitangui, pastor. Tenho que agradecer a Pibe Pitangui. Olha aí. Pessoal aí comigo. Brigadão demais mesmo. Obrigado a todos. Olha, daqui a pouco a live vai estar no IGTV, você pode compartilhar, tá? Marca a gente, siga a irmã Geisa também e envie para mais pessoas. Pessoas precisam ouvir esse tipo de assunto, porque vai salvar vidas. E é esse o nosso objetivo aqui, tá bom? Geisa, obrigado, querida. Deus te abençoe. Deus abençoe a toda a sua família. Amém. Manda um abraço e um beijo para o pastor Rui, sua filha, a todos os queridos que estão aqui conosco. Muito obrigado. E, infelizmente, o tempo aqui nos leva, né? Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Tchau. Tchau, tchau. Olha ele aí, ó, nos bastidores. Rapaz, você apareceu faltando segundos. Se prepara, que semana que vem é você, hein? Se prepara, porque semana que vem vai vir casca de banana aí para você. Amém, pastor. Deus abençoe, ó. Amém, Deus abençoe. Tchau.